Tava no domingo ali, o pastor Vanderlei já me laçou ali, né? Daí eu lembrei do nosso irmão Wilson, né? Na semana passada, eu falei, irmão Wilson, você vai pregar lá no Encontro dos Homens. Ele, meu Deus, faz tempo que eu estou parado, não sei o quê. Mas não tem jeito, né? A pastora já, você não está nervoso hoje, né? Não adianta. Quando você sobe para trazer a palavra, você existe em nós que estamos aqui em cima, uma responsabilidade de passar para vocês aquilo que a Bíblia ensina. E muitas vezes não o que a gente acha, né, irmão Wilson? O irmão Wilson estava nervoso aquele dia lá, mas deu tudo certo, né, irmão? Então vamos ver o que Deus preparou para a gente nesta noite. E abra a tua Bíblia em Gálatas 6, amém? E nesta noite eu quero estar trazendo para nós aqui, porque passa primeiro para mim, eu tive que montar tudo isso aqui, mas assim o título desta noite, ela ficou assim como culpando Deus. Quantas vezes na nossa vida, ou quantas pessoas você já não conhece, que tudo que dá errado na vida da pessoa, e que tudo que dá errado na nossa vida, muitas vezes nós chegamos a ponto de falar que Deus é o culpado. Nós colocamos Deus no banco dos réus, porque Ele é culpado das coisas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, foi uma escolha minha. E nós colocamos Deus como culpado, muitas vezes por uma desculpa, ou por um momento que as coisas não estão dando certo e eu preciso culpar alguém. Eu vejo o ser humano, nele já existe, no DNA do ser humano, ele se defender de alguma forma. Você vê uma criança, quando ela faz alguma coisa errada, eu tenho 2 netos lá, né? E quando um apronta, ele faz, um bate no outro, ele fala, não, foi ela que começou, ou foi ela que, pequenininho, 3 anos, outro com 4. E quando você olha assim, ele fala, não fui eu, foi ela. Então já existe no DNA do ser humano, ele culpar alguém pelos seus erros. São raras as pessoas que muitas vezes ele acha e fala assim, olha, eu realmente errei. A escolha foi minha, eu errei. Amém? Gálatas 6, 7 e 8, vamos ler aqui. Hoje nós vamos estar lendo alguns versículos juntos, que eu sempre monto aqui. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. O 7. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Será que seria isso possível? Muitas vezes, ou seria justo nós culparmos a Deus por aquilo que foi uma escolha nossa, um erro que foi nosso? O homem tem por natureza culpar outras pessoas ou alguém pelo seu erro. Quando Deus criou o homem, Ele criou Eva, e quando o homem cai na tentação e ele erra e ele peca, a primeira coisa, o primeiro homem na face da terra, ele vai falar assim, a esposa que me deste foi que me deu de comer. Então nesse momento já no homem ali, ele já tem um jeito de colocar a culpa em alguém. Ele não falou, Senhor, eu errei, me perdoe. A primeira coisa que Adão fala, ele fala assim, a esposa, a mulher que me deste por companheira, me deu o fruto de comer. Então ele já, nesse momento ele já coloca a culpa em alguém. Por mais absurdo que pareça ser o fato de que, como se diz o título, ele reflete exatamente o pensamento de muitas pessoas, até mesmo aquelas que se dizem cristãs. É muito fácil você chegar numa igreja hoje, a pessoa ela está passando por uma tribulação, ou ela está passando por um momento tão difícil, e na maioria das vezes essa pessoa
ela vai culpar alguém. Seja muitas vezes um líder da igreja, seja um pastor, seja um companheiro ou seu marido, ela vai colocar a culpa em alguém devido a um erro que muitas vezes propositalmente foi dela no passado, por algumas vezes. Imagine a seguinte situação: uma serva de Deus exercia um ministério, porém um dia foi traída pelo seu marido. Resultado, jogou tudo para o alto, abandonou o marido, abandonou a igreja, abandonou a Deus, porque conforme ela, o Senhor não deveria ter deixado o marido dela traí-la. Se aconteceu, então ele era o culpado, e como tal foi colocado no banco dos réus. E muitas vezes nós não sabemos, dentro de um casamento ou dentro de uma situação, o que pode ter acontecido. Mas quando houve, isso é mais comum do que nós imaginamos. Quando houve que ela é traída pelo marido dela, ela precisava culpar alguém. E na cabeça dela, ela achava que Deus era o culpado do marido dela ter traído ela, que Deus não deveria ter deixado. E o que muitas vezes nós esquecemos, e que na nossa vida, Deus deu livre-arbítrio para nós escolhermos as coisas. E quando ele erra, a esposa, ela tem que culpar alguém. Não foi o erro dela, ela simplesmente abandona a igreja, simplesmente a pessoa abandona Deus, se afasta dos irmãos, se afasta da igreja, porque a pessoa, na maioria das vezes, ela vai achar que Deus foi o culpado dela estar passando naquele momento. E muitas vezes, muitas pessoas acabam indo embora desse mundo, perdendo a sua vida, e certo de que Deus é o culpado. Olha, coloquei Deus agora no banco dos réus. Mas será que isso é verdade? É o que nós vamos ver hoje. Será que Deus é culpado por aquilo que nós escolhemos? O homem tem o vício de culpar alguém quando as coisas dão erradas em suas vidas, ou em um momento específico. Provérbios 3, coloca aqui para mim, Manuel, faz favor. Olha o que diz em Provérbios 3. Não, acho que eu só marquei o versículo errado. Eu vou ler o que eu marquei aqui, tá? Eu marquei Provérbios 3, mas deve ser algum outro versículo. Está escrito assim, ó: a estultícia, ou seja, a estupidez, ou a tolice do homem, perverterá o seu caminho, o seu coração se irará contra o Senhor. Olha o que a Bíblia diz, que a estupidez, que a tolice do homem perverterá o seu caminho, e perverterá o seu coração, e ele se irará contra o Senhor. O que nós mais vemos hoje, o que vem acontecendo, guerras, o que vem acontecendo no mundo hoje, as pessoas, muitas vezes elas acham, por que Deus permitiu? A culpa é de Deus de ter acontecido a guerra. A culpa é do Senhor, porque Ele deixou acontecer. Muitas vezes acontecem grandes tragédias com uma criança, com uma mulher, com uma família. E muita gente se pergunta, ou muita gente até culpa, por que o Senhor permitiu? Eu preciso de um jeito no meu coração. O homem, no seu coração, ele precisa de algum jeito de colocar Deus como culpado daquilo que está acontecendo na vida. Nós vivemos de escolha. Colocamos Deus nos bancos dos réus por nossas escolhas, mas será que o Senhor é mesmo culpado das nossas tragédias pessoais? Ou é o próprio homem o responsável? Aquilo que eu digo, muitas vezes, lá no passado nós temos escolha.
Eu lembro quando eu era jovem, ainda um moleque, e eu frequentava a escola. E minha mãe falava, vai para a escola. Eu ia para a escola, mas somente para bagunçar. Eu não ia para a escola para estudar. No entanto, que eu parei de estudar na 6ª série. Mas isto, como estou colocando agora, é uma escolha. Uma jovem, quando ela vai casar com o seu marido, quando ela acha o seu namorado, e da mesma forma o namorado, eles se apaixonam, independente da pessoa como ela seja, por mais que muitas vezes os familiares cheguem e falem, olha, essa pessoa não é boa, essa pessoa não presta, essa pessoa não vai dar certo com você. A pessoa, ela vai falar assim, não, para mim está tudo bem, para mim está ótimo. Lembro de uma pessoa, até a minha esposa conhece, que quando foi namorar esse cara, ela falou assim, não, eu amo ele, e independente, até embaixo da ponte, se for o caso, eu vou morar com ele. Não aconteceu isso, mas ela passou um casamento totalmente conturbado. Ele bebia demais. E muitas vezes, quando nós lá no começo, quando nós estamos namorando, isso é uma forma que nós não conseguimos enxergar na pessoa. E isso que eu digo para você é uma questão de escolha. Quando eu estava estudando, eu não ia na escola, eu ia só para bagunçar. Mais tarde isso foi cobrado de mim, de uma forma que eu precisava estudar. Eu já estava com quase 30 anos. Voltei a estudar, fiz faculdade. Mas era uma questão de escolha. Se eu não quisesse ficar, eu poderia falar, não, eu não vou mais fazer, não vou continuar mais estudando, não vou fazer. E na nossa vida, ela é assim também, na casa de Deus, nós também temos uma escolha. A Bíblia fala que nós temos a escolha. Deus é culpado pelo nosso sofrimento? De forma direta ou indireta, muitos líderes religiosos ensinam que Deus é o culpado pelo nosso sofrimento. Por exemplo, alguns dizem que os desastres naturais são um castigo de Deus. Uma coisa eu digo para você, Deus não se irou ainda contra o homem. Porque quando Deus se irá contra o homem, será bem diferente. Um vendaval que acontece, pessoas que perdem suas casas, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Não é Deus se irando contra o homem, porque a ira de Deus não é tão pouco assim. Eles ensinam que crianças morrem porque Deus precisa de mais anjos. Já deve ter ouvido falar essa frase aí. Não, o anjo no céu precisa de mais anjos. Também não é uma verdade bíblica. Deus escolhe um lado para ajudar nas guerras, que causam tanto sofrimento. Imagine se Deus fosse escolher o lado de guerra. Israel não passaria pelo que ele tinha passado até o momento. O que aconteceu recentemente, que nós vemos o que aconteceu em Israel, Deus não toma partido. O homem tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer. Então Deus não toma partido. Será que é verdade que esses líderes religiosos ensinam sobre Deus? Podemos confiar no que eles dizem? Jeremias 14:14. Coloca para mim, Manuel, faz favor. Eu só coloquei certo dessa vez, né? Jeremias 14:14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Então muitas vezes nós precisamos entender que muitas vezes o que acontece não tem culpa de Deus naquele certo momento. Deus ele fala assim, ó, nunca os enviei, eles profetizam falsamente. Quantas igrejas nós vemos hoje do jeito que está acontecendo? A verdade sobre um púlpito ela está deixando de ser pregada, porque muitas vezes estão usando palavra falsa. Muitas igrejas hoje,
elas estão voltadas, infelizmente, ao valor financeiro. E na maioria das vezes, deixa de ser pregada uma verdade que ela tinha que ser falada em cima de um púlpito. E como diz aqui, eu nunca os enviei. Talvez seja por isso que um dia, como a Bíblia diz, muitos virão em meu nome dizendo: Senhor, Senhor, eu profetizei, eu falei sobre o teu nome. E Deus vai olhar e dizer: aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço. Porque quando no coração do homem nasce somente a ambição pelas coisas, pelo poder, pelo dinheiro, isso é a corrupção do homem. O que acontece é que lá na frente, um dia nós vamos ter de responder por isso. O homem vai ter que estar diante do tribunal de Deus. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vivemos num mundo que existem milhares e milhares e milhares de religiões, cada um com o seu propósito, cada um com o seu Deus, mas somente uma verdade. E hoje nós temos aqui, nas nossas mãos, essa verdade. Nós temos aqui essa verdade, nós conhecemos a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra, essa palavra é Jesus. Só Ele pode nos libertar. Deus não é o culpado pelo nosso sofrimento. Por causa das boas qualidades de Deus, Ele nunca poderia ser o culpado pelo nosso sofrimento. Por exemplo, a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 32:4, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é o Senhor. Nele, Ele é a obra perfeita. E nele, todos os seus caminhos, todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade. Como que nós imaginamos hoje que Deus pode pegar a sua criação, o homem que Ele criou com tanto carinho, e Ele partir para um lado hoje, e falar: não, eu vou ajudar esse lado não. Por isso Deus não se envolve em guerras, por isso Deus não se envolve, muito menos nas nossas escolhas. Deus, Ele não quer aquilo como lá no começo nós lemos, aquilo que nós plantarmos, é isso que nós vamos colher. Então por isso muitas vezes nós ficamos na dependência de Deus, e esperando em Deus aquilo que Ele tem para nós. Há muitas pessoas que se afastaram-se completamente de Deus, outros continuam frequentando assiduamente uma igreja, contudo totalmente decepcionados com o Senhor, e como consequência disso, magoados, revoltados e muitas vezes incrédulos. Quantas pessoas que nós podemos citar, ou conhecemos, ou já conhecemos, que ela está nessa situação: olha, eu estou numa igreja, mas olha, eu tive um problema, e Deus é culpado disso, e a pessoa carrega muitas vezes essa culpa pelo resto da sua vida, quando ela não consegue se libertar. Ela carrega uma culpa por toda a sua vida. E muitas vezes nós achamos, na nossa cabeça, nós entendemos que muitas vezes isso aí só acontece no mundo lá fora, só no pessoal que está lá fora. Quando dentro da igreja há muitas pessoas doentes, muitas pessoas necessitadas, muitas vezes de um abraço, seja de um irmão ou um abraço pelo Espírito Santo. Mas a pessoa muitas vezes ela assim, está numa situação tão magoada, que nada do que você faça, você consegue muitas vezes libertar essa pessoa do que ela vem sentindo. E essa pessoa, ela precisa se auto-libertar, é ela que tem que se libertar. Porque
dentro da igreja, nós vemos tudo sendo pregado, de todas as formas. Se nós pegarmos aqui durante esse ano, durante o ano que passou e esse ano que começou, que nós estamos na dependência de Deus, como é esse ano, quantas palavras já foram ditas em cima do púlpito? Algumas aquelas que nós esperamos, algumas aquelas que nós queremos ouvir, pastor Vanderlei. Algumas nem tanto, algumas muitas vezes vêm em confronto com aquilo que nós queremos ouvir, mas que muitas vezes é necessário nós ouvirmos, para que possamos ser curados, para que possamos ser direcionados. Na realidade, tais pessoas não mais adoram a Deus em espírito e em verdade, como é o desejo dele. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que Deus espera de nós. Que essa hora chegue na nossa vida, que possamos ser adoradores de Deus em espírito e em verdade. Para entendermos melhor, pensemos num exemplo bem próximo da nossa realidade. Imagine que João é um pai de 10 filhos, é um pai amoroso, é um pai justo, fiel, um educador, extremamente sábio, e trata a todos igualmente, inclusive quando precisa corrigi-los. Além disso, não é autoritário, logo não os obriga a nada, somente os ensina a mostrar-lhes o melhor caminho. O caminho da ética, o caminho da moral, o caminho da justiça, o caminho da honestidade, da integridade, do sucesso pessoal, da responsabilidade social, do temor a Deus. Esse pai permite que eles façam suas escolhas. Imagine que pai maravilhoso, do tipo que todos gostariam de ter. No entanto, um dos seus filhos, ele se torna uma ovelha desgarrada, ou uma ovelha negra, como nós dizemos, né? Ele se torna uma ovelha desgarrada da família e opta por andar errante, como ocorreu com o filho pródigo, lá na parábola de Jesus. A sua opção, inevitavelmente, o leva a toda a sorte de males, incluindo neles a infidelidade, as drogas, a violência, o crime, a desonestidade, enfim, toda forma de corrupção moral. Pensando e agindo com justiça, por acaso seria certo apontar o dedo para esse pai, o dedo para esse homem, e atribuir-lhe a culpa pelos erros do seu filho? Seria justo julgá-lo, considerá-lo responsável pelas desgraças causadas pelo seu filho e condená-lo a fim que pague por tais crimes? Tenho certeza que se você é uma pessoa que preza pela justiça, dirá que não é justo responsabilizar a Deus por suas escolhas. É sabedor que seus filhos cometem deslizes inexplicáveis, os quais fogem ao controle dos pais. Imagine como no caso desse pai, ele cria 10 filhos, todos corretamente da melhor forma possível, mas um filho, ele se desgarra, ele entra para o mundo do crime. Seria justo apontar para esse pai e falar: olha, você não corrigiu o teu filho direito, você não ensinou o que devia ao seu filho, sendo que 9 dos seus filhos, entre os 10, todos foram criados da mesma maneira? Acredito que não. Imagine Deus colocado como o nosso Pai. Imagine Deus, o nosso Pai, também não faria isso. Eles jamais colocariam a culpa daquilo que nós não devemos. Em Ezequiel 18, 20, como dizem as Escrituras: a alma que pecar, coloca para mim aqui, Manuel, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá
sobre ele. Então o que nós temos que entender é o que dizem por aí. O mundo costuma dizer assim: olha, eu devo estar pagando o pecado que o meu pai fez lá no passado. Hoje eu devo estar pagando pelo aquilo que o meu filho está fazendo. E eu quero dizer para você, meu amado, que isso não é uma verdade. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, devido ao livre-arbítrio que nós temos das nossas escolhas, isso faz com que cada um responda por si mesmo. Aquilo que você fizer, você responderá. Aquilo que seu filho fizer, isso responderá. Mas meu irmão, presbítero Davi, está escrito lá em Êxodo 20, que o Senhor diz assim, ó: eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade. A iniquidade aqui, ela está colocada em um ato de ser mal, injusto, perverso, que transgride as leis e normas morais e éticas. Que eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E muitas vezes nós passamos a entender que muitas vezes assim pode haver uma contradição bíblica, e isso não é. Quando nós colocamos que eu visito a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração, Deus está dizendo assim: isso aparece diante de mim, até a terceira e quarta geração, isso fica à minha frente, até a terceira e quarta geração. Deus não colocou assim, ó, eu amaldiçoo até a terceira e quarta geração, não foi isso que Ele colocou. Quando está escrito aqui que eu visito a iniquidade, está dizendo assim, olha, diante de mim aparece até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas agora, vamos ver o capítulo 6, versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. E faço misericórdia dos que me amam, e os que guardam os meus mandamentos. Podemos dizer que Deus, Ele não vai amaldiçoar a sua geração, mas Ele vai abençoar a sua geração. A sua geração será abençoada, assim como foi com Abraão, sumiu. Toda a sua geração será abençoada. Deus, Ele é como o Pai perfeito, ao contrário de nós que somos falíveis e imperfeitos. Ele nos ensinou com perfeição todas as virtudes e valores mais nobres existentes, e que são fundamentais para uma vida de integridade, e também nos deu o direito de escolha. Olha o que está lá em Deuteronômio 11, 26 a 28. Põe para mim, Manuel. Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do nosso Senhor vosso Deus, e vós desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses que não conheceste. Eis que ponho diante de ti a bênção, quando estiverem debaixo da minha proteção, quando estiverem debaixo da minha palavra. Mas eu não tenho compromisso com você, a partir do momento que você deixa, a partir do momento que você sai. Muitas vezes, ao contrário do que nós pensamos, que Deus pesa a mão. Deus não precisa nem pesar a mão. Quando Deus simplesmente, Ele se afasta, as coisas que acontecem na nossa vida, Deus não tem culpa.
Não podemos colocar Deus no banco dos réus quando as coisas não estão acontecendo, quando a culpa ou a escolha, ela foi nossa. Mas Deus, Ele faz uma promessa, que quando você permanece, quando você fica, Ele abençoa a tua vida, Ele abençoa a tua geração. Desse texto fica bem claro que Deus deu ao seu povo por meio de Moisés, o livre-arbítrio, aquilo que eu havia falado no começo. Nós somos livres para escolher o que nós queremos fazer. Nós somos livres onde queremos andar. Mas aquilo que plantarmos, aquilo que nós plantamos, a semente que nós plantamos hoje, nós podemos colher lá no futuro. E isso não tem como. Isso é certo. O que nós plantarmos hoje é aquilo que nós vamos colher lá no futuro. Somos limitados e temos uma natureza pecaminosa, ou seja, tendemos sempre a fazer coisas erradas. Muitas vezes, ou na maioria delas, optamos pelo mal e não apenas magoamos os nossos semelhantes, mas também deixamos o coração de Deus entristecido e dilacerado. Sendo assim, é completamente injusto e insensato atribuir a Deus ou atribuir ao Senhor a culpa pelos nossos erros. Sejam eles cônjuges, pais, irmãos, filhos, líderes, amigos ou qualquer outra pessoa em que muito confiávamos. Aquilo que eu disse lá no começo. Às vezes eu passo por uma situação, eu não estou bem dentro da igreja, mas é muito mais fácil eu culpar o meu líder. É muito mais fácil eu culpar o meu irmão. É muito mais fácil eu culpar uma pessoa que está do meu lado. É muito mais fácil eu culpar a minha filha. É muito mais fácil eu culpar o meu tio, seja lá o que for. Alguém sempre é culpado, nunca nós somos culpados. Também não podemos e não devemos atribuir ao Senhor a culpa pelos nossos próprios deslizes e fracasso. Segundo dizem as Escrituras, lá em Lamentações 3,39, está escrito assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Como Pai perfeito, Deus deseja sempre o melhor para nós. Por isso, ainda que tantas vezes o entristecemos, Ele sempre nos perdoa. Quando reconhecemos e pedimos perdão, nos dá uma nova chance e faz a seguinte declaração. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os seus pensamentos, que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Quando entendemos e deixamos de culpar a Deus por nossas lutas, derrotas ou até mesmo maldições que venham nos alcançar, encontraremos nele a paz que tanto queremos, que tanto almejamos. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E a paz de Deus. O que nós precisamos muitas vezes é estar na dispensação da graça do Senhor e nele encontrarmos a paz. O que necessita o homem hoje é encontrar a paz. O que precisa na nossa vida hoje é ter a paz. A paz que excede todo o entendimento.
que é Jesus. O que te tira a paz? Seria um boleto, uma conta atrasada, o desemprego, a ansiedade? Uma das coisas que mais afligem e causam danos às pessoas é o medo. E muitas vezes nós vemos o medo, mas não é o medo. Às vezes nós temos vários tipos de medo. Aquele medo que nós estamos de ficar sozinho, o medo que muitas vezes nós estamos num lugar escuro, o medo de passar num lugar que muitas vezes está um lugar ermo. Mas dentre os diversos medos que existem, certamente o que é provocado pela incerteza de como será o futuro, um dos que mais atormentam a pessoa. O medo do futuro. Como eu disse lá no começo, no homem foi colocado, o homem, ele, pela sua natureza, ele também tem o medo. E isso em todo animal. Qualquer tipo de animal. Se você vê um passarinho e ele for perto de um gato, ele morre de medo. É uma natureza dele. O homem morre de medo do futuro. O medo de enfrentar o que vai vir. Porque nós não sabemos lá no futuro como será. Nós estamos aqui hoje buscando o trono celestial. Nós estamos buscando a salvação em Cristo. Mas quando chega aquele momento que nós temos que enfrentar a morte, todo ser vivente tem medo da morte. O homem olha a morte como uma incerteza no futuro. E nós temos a salvação em Cristo, nós sabemos que quando nós morrermos, nós estaremos com Ele. Mas quando chega aquele momento, que nós sabemos que não tem como escapar, que nós enfrentaremos a morte, não tem jeito, o medo, ele vai estar em nossos corações. Quando Jesus estava no Getsêmani, lá em Lucas 22:4, está escrito assim, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, quando ele percebeu que chegava o seu fim, quando ele sabia que chegava o seu momento, quando ele suava, escorria gotas de sangue. Jesus, ele sabia que a sua hora se aproximava. Diferente de nós que sabemos que vamos morrer, Jesus, ele sabia que ele ia pagar um alto preço. Pai, se possível, afasta, tira de mim esse cálice. Mas ele sabia que ele tinha que cumprir. E aquele momento chegou tão forte na vida daquele homem, na vida de Jesus, como homem, que ele suava, e do seu suor escorria sangue junto. Tem um nome que eu acabei não marcando aqui. Isso acontece quando a pessoa ela está no estado extremamente de medo e de nervoso. Isso acontece da pessoa suar sangue. E Jesus estava. O futuro ele conhecia, mas aquele momento que chegou na vida dele, ele sabia que ele tinha que passar. No entanto, que ele pede ao Pai, se possível, afasta de mim, Pai, esse cálice. Mas ele sabia que ele tinha que cumprir, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós pudéssemos simplesmente falar, eu aceito a Cristo, eu aceito a Jesus. Ele passou por isso por nós. Provavelmente seja por essa razão que encontramos tantas vezes nas Escrituras Sagradas a expressão, não temas. E eu pesquisei e tem 366 vezes essa expressão, não temas, uma para cada dia do ano. Quando você vê na Bíblia, não temas, não temas, não temas,
Para cada dia do ano nós temos um tema, não temas. E isso muitas vezes na nossa vida, que eu tenho para dizer para você nesta noite, meu amado. Não temas. O que Deus manda dizer para você nesta noite? Não temas. Por ser o mal tão presente em nossos dias, quero compartilhar com vocês uma palavra dita aos discípulos por Jesus. Está lá em João 14:1. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Não turbe o vosso coração, creia em Deus. Mas por que Cristo disse essa palavra? O Senhor sentiu a necessidade de proferi-la, porque ia falar com eles que ia ser preso, crucificado e morto, ressuscitaria e depois voltaria ao céu. Ele sabia que isso ia deixar confuso, inseguros e profundamente temerosos em relação ao que lhes aconteceria, pois estavam acostumados com a presença do Mestre, com a proteção, o conforto e a segurança que Jesus lhe propiciava. Nós vemos na crucificação de Jesus que são poucos os discípulos que estão presentes. Quando Jesus foi crucificado, todos sumiram. Talvez o medo, porque Jesus havia sido pego, Jesus havia sido crucificado agora. E agora? Pedro nega a Jesus, mas depois Jesus vai atrás de cada um, como nós conhecemos a história. Então, que tal tirar do banco dos réus e entronizá-lo em seu coração? Caso assim o faça, certamente desfrutará da verdadeira paz, a qual o Senhor tem reservado para nós. Amém, meu amado? Eu já estou quase terminando, mais uns 2, 3 minutinhos. Quero chamar o grupo louvor já, subir Juninho. E o que eu quero dizer nesta noite, meu querido, é que muitas vezes, quando nós tivermos na situação, que nós tivemos que enfrentar uma situação, que a paz que Deus nos deu, que ela não seja tirada de nós de jeito nenhum, que nós paramos, se isso acontece com você, que nós possamos parar de culpar a Deus por nossas escolhas, que possamos parar de culpar a Deus quando as coisas dão errado. Como eu disse lá no começo, há um livre-arbítrio de nós escolhermos o que nós queremos, seja para casar, seja para comprar uma casa, seja para comprar um carro. Você tem escolha, nós temos escolha. Mas quando nós fazemos errado, não é porque Deus pesou a mão sobre você ou sobre nós, não é porque Deus não quis. O que eu quero dizer nesta noite, meu amado, é que Deus, Ele abençoa a nossa vida naquilo que nós escolhemos. Se você falar assim, eu vou ser médico, você vai fazer o teu esforço, Deus Ele vai assinar embaixo, Ele vai abençoar a sua vida para que isso aconteça. Mas o esforço disso acontecer, depende de você, depende de nós quando nós queremos. Não tem como uma outra pessoa, ela fazer o esforço por mim. Que o irmão Renato sempre fala, né, irmão Renato? Eu precisei correr atrás, eu precisei estudar, porque ninguém ia fazer por você, meu amado. Se você não vai atrás em estudar, em correr atrás do que você sabe hoje, mas isso foi uma escolha. Deus simplesmente falou, vai, meu amado, vai e ser abençoado. Isaías 41:10. Põe-se em pé, meu amado, já estou terminando. Coloca para mim, Manuel, Isaías 41:10. Uma palavra para terminar esta noite. Eu quero que você guarde de todo o seu coração. Escreva na tábua do teu coração nesta noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha
justiça. Eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Como diz a Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe nada nesse mundo que, se Deus fizer, não há quem desfaça. Não há portas que Deus abra na sua vida que ela possa ser fechada, a não ser por Ele. Não há coisa que seja feita na tua vida que, se Deus permitir, ela seja contrária. Isaías 43:1. Não temas, porque eu te remi, diz o Senhor. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que pode nos derrubar? Quando você ouve uma palavra dessa: quando passares pelas águas, estarei contigo. Não é o presbítero Davi que está falando para você nesta noite. Sinta-se como o Senhor, como o Espírito Santo nesta noite. Ele está aqui. Ele está falando para você nesta noite com clareza. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Amém, meu amado? Mais uma vez, para encerrar. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Amém, meu amado? Que Deus abençoe nesta noite. Esta palavra possa ficar nos nossos corações. E vamos pedir a Deus que ela possa ficar gravada e que possamos lembrar que existe um Deus, que Ele é ao teu favor, que Ele está contigo, que Ele é que te guarda, que é Ele que te dirige, que Ele está nas tuas coisas. O que você fizer, aonde colocar a planta do vosso pé, serás bem-aventurado. Onde entrares, onde pisares, bem-aventurado será o homem que confia em Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, nesta noite, pela palavra que o Senhor nos deste, e que possamos, Pai, estar sempre lembrando que o Senhor é conosco, aonde quer que formos, Pai. Obrigado por esse momento em que a sua palavra ainda pode ser entregue, Pai, àqueles que te amam. Obrigado por esse momento tão especial, porque o Senhor é conosco. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem levado, Pai, debaixo das tuas asas, na destra das tuas mãos. Te agradeço, Pai, por mais esta noite, por mais essa oportunidade, por mais esse momento, onde tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer para nós. Obrigado, meu Jesus, mais uma vez eu agradeço a Ti. Eu te louvo, Pai, em Teu santo nome nesta noite mais uma vez. Agradeço a Ti, Pai. Amém, Senhor Jesus.